Gente, essa música, ela é muito linda porque ela fala completamente como Deus é. Ninguém explica Ele, ninguém explica. E quantas vezes eu tenho amigos que não acreditam em Deus, eu conheço pessoas que não acreditam em Deus. E no
não é legal a gente colocar essa ideia na mente das pessoas, forçando elas a entender que Deus existe, que Deus é verdadeiro. Porque isso a pessoa tem que entender por conta própria no dia a dia, nos detalhes. E eu peço muito para Deus, para as pessoas encontrar Ele por meio dos detalhes, por meio das ações, por meio dos milagres que Ele realiza. E é imenso, é gigante os detalhes que Ele faz. Eu particularmente, eu já tive muitos milagres na minha vida. E às vezes tem pessoas que vê quando eu passo por algumas dificuldades, por alguns problemas de saúde, e as pessoas falam, por que você acredita em Deus? Ele podia fazer isso, podia fazer aquilo, você podia estar bem e tal, mas não é isso. Deus não é alguém, um gênio da lâmpada, sabe, que você pede e ele te dá na hora. Não, tem o tempo dele. E às vezes a gente tem que passar por certas coisas na vida pra gente amadurecer, pra gente ganhar experiência, pra gente ser mais sábio, pra gente conquistar o céu, porque o céu, tem o céu, né, lá em cima, que a gente conhece tudo, mas tem também o nosso espírito, aquilo que tá aqui dentro da gente, e Deus tá aqui. E se a gente for não passar por dificuldades, não passar por situações adversas da vida, a gente não cresce interiormente. E a gente não é grato a Ele. Porque se a gente tem tudo de mão beijada, se a gente tem tudo assim, a gente tem tudo, tem dinheiro, tem saúde, tem alegria, tem casa, tem comida, tem tudo perfeito, tudo a mil maravilhas, a gente vai ser grato ao quê? A gente vai ser grato a nada, porque a gente tem tudo muito fácil. Então a gente tem que valorizar essas pequenas coisas da vida. E eu gostaria de compartilhar com vocês 2 milagres da minha vida, são muitos, mas esses 2 são os maiores e que fizeram muita diferença. Se você não acredita em Deus, não crê que Ele existe, talvez, se você escutar o que eu vou te falar agora, pode vir uma luzinha assim na sua cabeça e você começar a pensar, começar a questionar. Ele existe? Será que Ele existe? Então, quando os meus pais casaram, durante 4 anos depois de casados, eles tentaram ter eu, né? Eles tentaram ter um filho e na época meu pai tinha problemas de reprodução também. Eu tenho uma irmã, mas de outro relacionamento com meu pai. Junto com a minha mãe, eles tentaram ter eu, mas meu pai na época estava com problema também de saúde e minha mãe era estéril. Então eram 2 problemas de fertilidade. E durante 4 anos meus pais tentaram que eu nascesse, mais nada. Minha mãe foi na ginecologista e ela falou para minha avó Maria: Dona Maria, eu tenho pena da sua filha, porque ela quer tanto ser mãe, mas ela nunca vai poder ser mãe, ela nunca vai poder ter um filho porque ela é estéril. Contou isso para minha avó. E a minha avó, com dó da minha mãe, não contou para ela. Ficou quieta, não falou nada. E minha mãe, todo mês, achando que estava grávida, a menstruação atrasava, ela ia, corria fazer o exame, dava negativo. Aí aquela frustração. Toda vez ela pensava que tinha eu, mas não tinha. Então foi 4 anos de sofrimento, 4 anos tentando ter eu, mas era em vão, não conseguia. E um dia, numa missa de cura e libertação lá na Matriz do Divino, teve uma missa com o padre Alírio Pedrini, e esse padre veio de longe, é um padre de cura e libertação. E minha mãe foi junto com a minha tia Nê, minha segunda mãezinha, que eu amo tanto, que fez aniversário esses dias, eu postei a foto dela, 86 anos. E foram as 2 na missa. E minha mãe tinha acabado de sair do serviço, saiu correndo, chegou na igreja lotada, ela ficou no fundo da igreja, não tinha lugar para sentar, ficou em pé lá no fundo. E aquela igreja lotada, não tinha como o padre escutar ela, não tinha nada. Ela estava em silêncio e oração com Jesus. Naquela época minha tia estava doente, minha mãe ficou o tempo todo pedindo a cura para minha tia. Não era essa tia, minha tia Ney que estava com ela, outra tia minha. E o tempo todo ficou pedindo para Deus e nada de pedir para ela, nada e nada, sabe? E aí passou a missa e tudo mais. No final da missa, minha mãe pediu assim, fechou os olhos e falou: Deus, me dá um filho, eu quero ser mãe. Gente,
Naquela hora já tinha passado a missa inteira, o padre já estava no final da missa. E ele falou lá na frente. Minha mãe estava no fundo da igreja, aquela igreja enorme. Minha mãe falou no coração, ela não falou em voz alta. E o padre lá na frente falou: nessa igreja tem uma mulher casada, estéril, quer engravidar e não consegue. Ela está sendo curada agora por honra e glória do Senhor Jesus. Gente, toda vez que eu falo isso para alguém, eu emociono, porque é verdadeiro. Aconteceu isso há 27 anos atrás. Vou fazer 27 anos agora, né? Então, há 27 anos atrás aconteceu isso. E naquele momento minha mãe sentiu que era ela, porque foi ela falar mentalmente, o padre lá na frente disse, então é o Espírito Santo. Ele estava ali, escutou o que minha mãe falou, levou ao padre e ele falou. Essa cura que foi ali não foi o padre que curou, foi Jesus. O padre foi instrumento de Deus, de Jesus, para trazer essa bênção para minha mãe. E naquele mês ela engravidou de mim. Uma pessoa estéril, para um marido que tinha problemas também, por uma médica que falou que era impossível minha mãe engravidar, por tantas tentativas, e eu tô aqui hoje. Então, tem milagre mais lindo que esse? Nada é em vão. Esses 4 anos que minha mãe ficou esperando para ter eu acredito que foi para amadurecer, para ela ter mais experiência, para ela ter mais amor por mim quando eu chegasse, porque hoje a gente é melhor amiga, eu sou a melhor amiga dela, ela é minha melhor amiga. A gente é muito unida. Então, eu acredito que tudo tem um propósito. Às vezes a gente quer para agora, quer para ontem, mas não. Deus quer no momento dele. O momento dele é diferente do nosso. Então, a gente tem que esperar, a gente tem que ter paciência, confiar nele. E o mais lindo é que o padre, minha mãe mandou um padre, ele mandou, corta, mandou uma carta pro padre Alírio, né, que ele não é daqui de Varginha, e ele mandou uma carta de volta, falando sobre mim. A carta é linda, tem até hoje guardada lá com a minha mãe. E depois o padre João Batista, o que fez meu casamento. Ele abençoou a barriga da minha mãe. Então, desde o início, a gente tem uma ligação muito grande. Eu amo muito ele. Ele abençoou a barriga da minha mãe, abençoou quando eu nasci e abençoou meu casamento. Então, como que Deus usa pessoas como instrumentos aqui na Terra para fazer a obra dele? Às vezes a pessoa fala, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Tem pessoas lá dentro que não convém, que faz as coisas erradas e tudo. A igreja somos nós e Deus. Se a gente está tranquilo, com consciência tranquila, com Deus, a gente pode ir na missa sim, porque lá tem também instrumento de Deus lá dentro. Tem padres que são ótimas pessoas, tem pessoas lá dentro que fazem o bem. Tem pessoas que vão com carga negativa, que vão pensando mal, que vão sem ter pensamentos bons. Tem. Isso tem em todo lugar, mas se a gente for julgar a igreja por conta disso, a gente está perdendo, a gente sai perdendo. Mas eu sempre falo, a igreja é a gente. É eu e Deus, é você e Deus. Você é o Espírito Santo e Jesus. Se a gente tem intimidade com Deus, se a gente pede com fé, confiando que aquilo vai acontecer, aquilo acontece. Creia nisso, isso acontece. E tem muitos milagres na minha vida que eu presenciei isso. Muitas vezes eu fiquei distante de Deus, confesso, fiquei. Muitas das vezes eu deixei de orar todos os dias, deixei de confiar, não confiar assim, de achar que ele não exista, nunca duvidei da existência dele, porque ele é meu pai, eu amo ele demais. Mas assim, já fiquei distante, já tive depressão, já fiquei afastada, sabe? Muitas vezes. Mas quando eu percebi que ele tá comigo o tempo inteiro, que tem um anjo da guarda comigo, e que ele me ama, pronto, acabou. Eu sei que ele tá comigo e tá me protegendo, e protege você também. Então, se você não conhece, se você não ama Deus, se você tá distante de Deus, conhece, mas tá distante, igual eu já tive algumas vezes, que você passa a ver ele nos detalhes, no passarinho que canta, na pessoa que te dá bom dia, nos seus pais, em tudo, no seu trabalho, em qualquer coisa que exista, ali tem a mão dele, pode ter certeza disso. E outro milagre que eu quero falar para vocês, muita gente já sabe, já testemunhei isso muitas vezes, porque é algo que não posso guardar só para mim. Quando eu tinha 13 anos, eu sofri um choque elétrico, eu fui eletrocutada.
E na época, minha mãe tinha quebrado a coluna, né, o cóccix. Foi muita coisa, sabe? Muita coisa atrás da outra naquela época, 2007. E eu tava cuidando da casa pra ela. Então eu fazia comida, lavava roupa e tudo mais. E nesse dia eu fui lavar roupa e quando a gente morava aqui em Varginha, aqui é 110 volts. Lá em Jundiaí, onde eu morava, em São Paulo, 220. Então todo eletrodoméstico a gente tinha que transformar com transformadores para 220 volts. Então nesse dia eu confundi e troquei as tomadas. Então a energia que ia para a máquina de lavar foi para minha mão. E eu tava com a mão molhada. Então imagina o estrago. A tomada foi entrando na minha mão, ó, não sei se dá pra ver. Tem marcas aqui na minha mão de furos da tomada. A tomada foi entrando na minha mão e foi perfurando até chegar no fundo da mão. E eu fiquei 1 minuto gritando de dor. Minha mãe não conseguia andar, não conseguia ir lá me ajudar. Meu pai estava trabalhando. Minha tia nem, tadinha, já era idosa na época, hoje tem 86 anos, então já era de idade avançada. E tadinha, ela veio e tentou puxar a tomada da minha mão em tempo de passar o choque para ela, mas Deus é tão lindo que não passou, ficou só comigo. Eu fiquei ali durante 1 minuto tomando aquele choque e a tomada perfurando minha mão. Aí, com muito custo, minha mãe conseguiu chegar até eu. Ela chegou, conseguiu e tirou a tomada da parede. Nisso eu já caí no chão. E minha mãe, graças a Deus, conseguiu força para levantar, correu comigo para a rua pedindo socorro. Nisso a rua inteira já estava lá fora, porque eu gritei, foi um grito de horror, né? Foi um grito muito alto. A rua inteira já estava lá fora. Aí um vizinho já se prontificou a levar no hospital e eu morava num bairro muito afastado do hospital. Então demorou meia hora para chegar lá. E a minha mão carbonizou, ficou muito queimada, queimou tudo. Ficou na carne viva, mas queimada. E minha mãe ficou muito nervosa e eu procurando acalmar ela naquela situação toda. Na hora eu não senti dor. Eu só sentia aquele mal-estar, mas a minha mão não doía na hora. Cheguei no hospital, correram comigo para o UTI. Eu tive que ir para a UTI porque eu corri o risco de ter parada cardíaca, até me deu arritmia cardíaca depois disso. Durante muitos anos tomei remédio. E eu tive que ir para a UTI, foi aquele tanto de médico para cima para me socorrer. Colocaram na maca e foi o dia inteiro cuidando da minha mão e do meu coração. Porque o choque foi tão intenso que foi entrando pela mão e foi entrando pro corpo até chegar no coração. E eu lembro que eu tava meio desacordada e tudo, mas aí eu acordei. Na hora que eu acordei, eu escutei um médico falando com a minha mãe que foi um milagre. Foi mais um milagre, gente. Eu vivi 2 vezes, então eu comemoro. É dia 11 de dezembro. Então, todo dia 11 de dezembro eu faço meu segundo aniversário. Então, hoje eu tenho 13 anos. Eu tenho 26 anos de vida e 13 anos de vida 2. E o médico falou que foi um milagre eu ter sobrevivido, porque um choque daquela magnitude e da minha idade eu não suportaria, porque foi 1 minuto tomando choque e pelo estado da minha mão eu não iria aguentar. E eu aguentei. E naquele dia arrancou toda a pele do carvão que deu na minha mão, né? Deixou tudo a mão na carne viva. E nossa, quando eu lembro, dói porque foi uma dor muito forte. Doeu demais. E eu fiquei em tratamento durante quase 1 ano. Eu passei Natal, Ano Novo, tudo no hospital. Eu tinha que ir, voltar para casa. Era um dia sim, um dia não. Minha mãe, tadinha, correu comigo para cima e para baixo para me ajudar. E eu tinha que ficar com uma luva. Eu ficava com uma luva na mão. Fiquei durante 1 ano com essa luva por conta da ferida. A ferida não cicatrizava, ela fechava de fora para dentro. Então todo dia jorrava sangue. Aí ficava aberta, sabe? Então foi durante 1 ano esse tratamento e parecia que nunca ia fechar. Então a dor forte que eu tive foi depois que eu saí do hospital. Depois, no dia do hospital, que eles começaram a arrancar a pele morta da minha mão. Aí começou a ficar na carne viva e depois, durante aquele ano, eu fui sofrendo muito. Foi final de 2007, então 2008 inteirinho eu passei em tratamento com muita dor na mão. Mas foi uma dor na mão. A minha vida estava ali. Eu estava viva. Então só tenho que agradecer a Deus por Ele ter me permitido viver de novo.
Ele não era para me ter nascido, eu nasci. Era para me ter morrido com 13 anos, eu sobrevivi. E eu tô aqui hoje para contar para você o quanto ele nos ama, o quanto ele se preocupa com a gente. A gente pode passar por dificuldades? Pode. Passar por situações difíceis? Pode. Mas ele está segurando nossa mão. Se a gente estiver com ele do nosso lado, a gente segue firme. Se a gente não tiver, a gente desiste. Então confia nele, acredita nele. Ele te ama muito mais do que você imagina. E a minha vida, hoje em dia, eu procuro viver da melhor forma possível, sabe? Eu sei que tem muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas com agonia, com depressão, com ansiedade. E eu também tenho. Não é porque eu sobrevivi por 2 milagres, que eu confio em Jesus, que eu amo Ele, que eu não passo por isso. Tem dia que eu tô pra baixo, tô meio down, tô deprê, mas tem dia que eu tô feliz, tem dia que eu tô animada, quero falar oi pra todo mundo, tem dia que eu não quero conversar com ninguém, tem dia que eu quero conversar com Deus e o mundo. E isso é normal do ser humano. A gente é assim. A gente tem altos e baixos, a gente tem dopamina, serotonina, vitamina D. Tudo isso é do nosso corpo. Às vezes a gente pensa que é o emocional, que é tristeza, que é coisa do mal. É também. Mas muitas vezes é o nosso corpo que não está liberando a alegria que a gente precisa. Então a gente tem que se cuidar, se amar, nos alimentar com os alimentos saudáveis. A gente tem que suplementar com as vitaminas que estão faltando. A gente tem que caminhar, fazer exercício físico, estar com as pessoas que a gente ama, dar um abraço apertado dos nossos pais. Agora a gente está com esse Covid, né? Essa doença que tem que passar logo, se Deus quiser. Mas quando tudo passar, a gente tem muito a viver. A gente tem muito para explorar esse mundo que Deus mandou pra gente. Porque esse mundo aqui é momentâneo, a gente não vai ficar aqui para sempre. A gente tem que explorar as coisas simples, as coisas boas. Falar um bom dia feliz, escutar o passarinho cantando, se sentir feliz por ver ele cantando, porque é Deus cantando. Deus está ali, Deus está em mim, Deus está em você, Deus está em tudo. Então, eu desejo que você tenha alegria, amor próprio, é muito importante, amor próprio. Amar a Deus, amar você e depois amar o próximo. Viu? Se ame e confie que por mais que seja difícil agora, tantas coisas você já passou no passado, tanta luta você já venceu. Você é guerreira, você é guerreiro. Você consegue. Se agora tá pesado, tá difícil, confia, tenha fé que vai passar, tá bom? Confia nele. Um abraço pra você, beijo.